Olá pessoal, tudo bem? Professor Charles Carvalho aqui em mais uma aula teórica de educação física. Hoje nós iremos falar sobre o tema basquetebol. Chegamos à unidade temática de esportes, né? Onde iremos tratar do conteúdo específico de basquetebol. E falando um pouco do basquete de início, o que eu tenho a dizer a vocês é que o basquetebol, simplesmente conhecido no Brasil como basquete, ele é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo de cada equipe é acertar o cesto, entendeu? Existe dois cestos que são colocados nas extremidades da quadra, ou seja, um de cada lado, onde essas equipes, o objetivo de cada equipe é o quê? É acertar o cesto. Fazendo um comparativo com o futebol, o futsal, que é o esporte mais conhecido, digamos assim, do planeta, no futebol o objetivo é acertar a trave, né? Acertar a trave. No objetivo do basquetebol é acertar o cesto. As pontuações, é claro, elas variam, né, de pontuação, dependendo do local em que essa bola é arremessada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Atualmente, gente, o basquetebol ele é um dos jogos mais populares do planeta. Digamos, muitos dizem que ele é o segundo esporte mais praticado no planeta, porque o primeiro é o futebol. Nas escolas também ele é um dos esportes mais praticados. A gente tem praticado em âmbito escolar o futsal, tem aquele quarteto mágico, né, que é o futsal, o handebol, o basquetebol e o voleibol. Geralmente esses são os esportes mais praticados no ambiente escolar. A gente tem um roteiro a ser seguido durante essa videoaula, no qual o primeiro deles foi essa apresentação básica do que é o basquetebol. Depois a gente vai ver um pouco do significado da palavra basquete, certo? A gente vai falar um pouco da história do basquetebol, onde surgiu, quem foi o inventor, por que foi criado também. Afinal de contas, esse contexto histórico é importantíssimo você saber. Além de somente praticar o esporte, você tem que saber também um pouco da história de cada modalidade. A gente vai falar também da chegada do basquete ao Brasil, certo? Ídolos brasileiros da modalidade. Vamos ver também o espaço físico da quadra, né? Como que é esse espaço. A questão das faltas também nós iremos discutir um pouco. E para finalizar, vamos falar sobre algumas curiosidades, ok? Vocês podem acompanhar na primeira página da apostila de vocês, que é a página 14, ok? Falando sobre a origem do basquetebol, onde diz o seguinte, que o basquetebol ele foi criado em 1891 por um professor de educação física chamado James Naismith. O James ele nasceu em 1861 e chegou a falecer em 1940, certo? Na época em que ele trabalhava na Associação Cristã de Moços, que foi a época em que ele criou essa modalidade de basquete, a sigla é a ACM, Associação Cristã de Moços. Essa associação se localizava no estado de Massachusetts, que fica nos Estados Unidos, certo? Porém, o James Smith ele não era americano, certo? Esse é um detalhe que, por sinal, pode até cair em atividades ou provas de vocês, certo? O James ele era canadense e trabalhava na Associação Cristã de Moços nos Estados Unidos. Portanto, o esporte foi criado nos Estados Unidos, mas por um professor de nacionalidade canadense, ok? O esporte ele surgiu como uma alternativa, né? Esse daqui é um dos motivos por que se criaram o basquetebol. Será que vamos criar uma coisa nova, praticar um esporte novo? Não, não foi só por isso não. Tem algumas curiosidades a respeito da criação do basquetebol. O esporte ele surgiu como uma alternativa ao rigoroso inverno americano, né? Em certos estados, quer dizer, até na maioria, eles têm um inverno muito rigoroso, né? Muita neve, um tempo muito frio. E impossibilitava da prática de esportes que eram praticados ao ar livre, né? Popularmente nos Estados Unidos, como o futebol americano, praticado ao ar livre, e o beisebol.
Então o professor James ele teve essa ideia de tentar criar um esporte que fosse praticado indoor, né, em ambiente fechado. E daí ele criou o basquetebol. Um outro motivo que ele criou essa modalidade foi devido ao contato físico. Tanto no beisebol como no basquete americano existia muito contato físico, de certa forma até violento. Ele era até violento esses esportes. Ele tentou criar o basquetebol para fazer um esporte com menos violência e também um esporte indoor, para ser praticado mesmo que durante o inverno, mas em ambiente fechado, em ginásio. A gente pode ver também que o primeiro jogo oficial de basquete ele foi disputado em 1892 e teve uma plateia de aproximadamente 200 pessoas. Neste mesmo ano, as mulheres começaram a praticar a modalidade. A primeira partida ocorreu em 1896. A modalidade feminina ela foi inserida por uma professora chamada Sandon Barrison em 1984, perdão. Já em relação à bola de basquete, vocês podem acompanhar que tem uma foto aí na página. A gente tem uma foto aí na página 15, tem a bola de basquete. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês aí. No início, as partidas de basquete elas eram praticadas com a bola semelhante à bola utilizada no futebol, né? Com o passar do tempo, foi criada uma bola específica para a modalidade de basquete. Assim como a maioria dos esportes, cada esporte possui uma bola específica para aquela modalidade. Mas no início, o basquetebol ele era praticado com uma bola semelhante à bola de futebol que eles utilizavam. Vamos falar um pouco aqui do basquetebol em relação às Olimpíadas. Somente mais tarde, o basquetebol ele passou a figurar nas Olimpíadas, ou seja, nos Jogos Olímpicos, o campeonato esportivo mais importante do mundo, né? O primeiro jogo de basquete olímpico ele aconteceu em 1936, nos Jogos de 1936, disputado em Berlim, na Alemanha. Esse momento representou uma grande conquista para a disseminação, ou seja, para a popularização do esporte. Hoje, cerca de 200 países são afiliados da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. É o órgão responsável, o órgão maior do esporte, né? O órgão responsável por ditar regras, por organizar os grandes campeonatos e por registro de federações e por aí vai. Essa organização ela foi fundada em 1932 e como eu falei para vocês, ela é responsável por organizar os eventos relacionados ao basquetebol em nível mundial. Atualmente, a sua sede fica localizada em Genebra, na Suíça. Vamos falar um pouquinho também aqui, gente, sobre algumas regras do basquetebol. É importante vocês saberem, antes de praticar propriamente, saber do contexto histórico, no qual a gente falou um pouco que ele, repito a vocês, foi criado nos Estados Unidos, porém não foi criado por um americano, foi criado por um professor de educação física de nacionalidade canadense, ou seja, nasceu no Canadá, mas o esporte foi criado nos Estados Unidos. Fiquem atentos aos detalhes. Em relação às regras, o basquetebol ele tem o objetivo de inserir a bola no cesto, correspondente à sua equipe. Cada equipe tenta inserir aquela bola no cesto da equipe adversária. Quando a equipe estiver com a posse da bola, tenta inserir na adversária. Quando estiver sem a posse, tenta evitar que a equipe adversária faça o ponto na sua área. Há 2 cestos nas extremidades, como eu falei. Cada cesto ele fica a uma altura de 3 metros e 5 centímetros do chão, ou seja, uma altura bem considerável. Antigamente se dizia que era um esporte propriamente para as pessoas mais altas, né? Mas hoje em dia já temos muitos jogadores que não possuem uma estatura tão grande, né? Mas que desempenham muito bem o esporte, né?
O local onde fica esse cesto, ele é chamado de tabela, certo, gente? Ganha a equipe que fizer maior número de pontos. Note que os pontos, eles variam conforme o local do arremesso. Veja só, eu falei para vocês anteriormente que a gente ia chegar nessa parte, em relação à validade dos pontos. Ou seja, para o lance livre é somado um ponto. O lance livre, ele fazendo um comparativo com o futebol, ele é como se fosse um pênalti, certo? Ele tem a marca, fica ali no garrafão, o jogador vai arremessar. No lance livre é válido apenas um ponto. As bolas lançadas em jogo, fora, elas são consideradas 2 pontos. E fora do garrafão, o jogador conseguir arremessar, ele é válido 3 pontos. Ou seja, a gente tem 3 categorias de 3 lugares que valem pontuações diferentes. Vocês podem abrir a apostila de vocês aí também agora em relação à modalidade, a chegada da modalidade no Brasil, certo, gente? Tem aí no finalzinho da página 15 de vocês, tá falando sobre a chegada da modalidade no Brasil. Depois de falar sobre o esporte, como surgiu nos Estados Unidos, o esporte ele foi trazido ao Brasil. O basquetebol ele chegou ao Brasil por meio do professor August Shaw, certo? Que ele era um americano e ele veio lecionar no Colégio Mackenzie, localizado no estado de São Paulo, e trouxe consigo uma bola de basquete. Isso aconteceu no ano de 1894. O Brasil, então, se tornou o primeiro país da América do Sul a receber o basquetebol. Veja só, o Brasil ele foi o primeiro país da América do Sul a ter a prática do basquetebol, através desse professor americano que veio lecionar no Colégio Mackenzie, que ficava no estado de São Paulo. O Brasil, então, se tornou o primeiro país, como eu falei, da América do Sul a receber uma partida de basquetebol. No mundo, o Brasil já era o 5º, né? A gente pode, na página 16, a gente pode continuar falando um pouco sobre os ídolos. O Brasil teve diversos ídolos do basquetebol. Tivemos o Oscar Smith, que foi um dos maiores ídolos da modalidade, certo? Ele nasceu no Rio Grande do Norte, conseguiu vários feitos com a seleção brasileira e ele tinha uma característica muito marcante que era muito patriotismo, né? Muita vontade de defender a seleção brasileira. Inclusive ele abdicou de jogar na NBA, que é o campeonato mais famoso do mundo, pelo fato de que na época, em 1984, a NBA ela proibia os atletas que disputavam a NBA de defender as suas seleções. Ou seja, se o Oscar optasse em jogar nos Estados Unidos na NBA, ele seria proibido de defender a camisa da seleção brasileira, de basquete nos campeonatos. Então ele fez a opção de não disputar a NBA, de não jogar. Veja só, ele deixou de jogar no campeonato mais importante do mundo para defender a seleção brasileira em outros campeonatos, em Olimpíadas, né? E por aí vai. Nós tivemos também a Hortência, né? Hortência Marcari. A Hortência é uma das jogadoras de basquete mais famosas, né? Conseguiu vários feitos também com a seleção brasileira de basquete. Falando um pouquinho sobre algumas regras do basquete, sobre faltas, né? Melhor, a gente já falou um pouquinho sobre algumas regras, vamos falar um pouquinho sobre as faltas. Em um jogo de basquete, o jogador ele não pode receber mais de 5 faltas, certo? Se isso acontecer, ele está fora da partida. Não pode cometer mais de 5 faltas, perdão. As faltas, elas podem ser cometidas quando o jogador dá mais de 2 passos. Esse é outro tipo de falta, viu, gente? Quando o jogador ele segura a bola e dá mais de 2 passos, é considerado uma falta. Considerado que ele andou com a bola. Ele não pode dar mais de 2 passos sem que toque a bola no chão, sem que caia ela no chão, certo?
Já na área denominada garrafão, que é aquela que eu falei para vocês, tem uma marcação perto da tabela, há uma área demarcada no chão que é chamada de garrafão. Os jogadores eles não podem permanecer mais de 3 segundos. Por fim, como é óbvio, agressões entre jogadores são consideradas faltas, certo? É claro, a agressão ela não é permitida em nenhum tipo de esporte, a não ser nos esportes de luta, né, gente? E tem até os esportes de lutas, eles possuem suas regras também, né? Em relação aos jogadores, gente, o basquetebol é disputado entre duas equipes, onde cada equipe possui 5 jogadores cada. São classificados as posições do basquetebol: armadores, extremos e pivôs, certo? O pivô geralmente é aquele que joga lá na frente e fica ali meio que enfiado no garrafão e faz bastante ponto de rebote. Isso dependerá da sua posição e o objetivo é desenvolver o jogo, dependendo da posição de cada jogador. Por exemplo, o armador ele tem por característica, como o próprio nome já diz, armar a equipe, começar a jogada. Geralmente o armador ele é um dos jogadores mais ágeis, né? O jogador que possui muita velocidade, um raciocínio muito rápido para começar o jogo, para distribuir as jogadas. Tá aí o nome de armador. Geralmente os pivôs eles são geralmente o jogador mais alto e forte, né? Que é para segurar o jogador ter aquele jogo de corpo, proteger a bola e tentar ali aqueles arremessos, né? Principalmente de rebote. Os extremos, como o próprio nome indica, são aqueles que ficam próximo das linhas laterais, né? Os extremos. Falando um pouquinho em relação à quadra, gente, vocês podem ver uma figura onde mostra em detalhes a quadra aí na página 19. O basquetebol ele pode ser jogado em uma quadra fechada ou mesmo ao ar livre também, dependendo. As dimensões são de 28 metros de comprimento que possui essa quadra por 15 metros de largura, no mínimo. Ela apresenta um comprimento de 26 por 14, ou seja, ela tem essa variação aí, viu, gente? As medidas oficiais são 28 de comprimento por 15 metros de largura, mas há variações. Vocês podem encontrar quadras que possuem, em vez de 28 de comprimento, possuem 26. Em vez de 15 metros de largura, possuem apenas 14. Há essas variações aí. Como foi falado a vocês, a altura do aro, né, da cesta lá, da tabela, ela fica a uma altura de 3,5 metros, né? Aqui na apostila vocês vão ver 3 metros, né? Mas tem esses centímetrozinhos aí, 3,5 metros. Aí você vê em detalhe também as cestas que ficam nas extremidades da quadra. A linha de lance livre, o lance livre que foi falado anteriormente, que eu fiz um comparativo com o pênalti no futebol. A linha de lance livre ela fica aqui, dentro do garrafão, o jogador vai arremessar dessa linha aqui e vale apenas um ponto, certo? Voltando àquela questão das validades do ponto. Se a bola está em jogo e o jogador arremessa, aí vale 2 pontos. Se o jogador arremessa de fora dessa linha, que é chamada de garrafão, vai valer 3 pontos. Essa é a linha de centro da quadra, né? Fica bem claro aí para vocês também. E no mais é isso aí, gente. Tem as especificações, logo abaixo aqui eu vou ler cada uma para vocês aqui, que diz o seguinte: a quadra de basquetebol e suas marcações. A quadra de basquetebol apresenta diversas linhas de marcações. Primeiro, as linhas laterais. Elas delimitam o espaço de jogo. As linhas de limite também delimitam o espaço de jogo, no entanto, estão localizadas atrás dos cestos, né? Atrás ali dos aros. A linha central, localizada bem no meio da quadra, ela divide o espaço total em duas partes iguais, fica exatamente no meio da quadra. O círculo central
Acima da linha central está um círculo desenhado bem no meio. Isso ali é o círculo central, que possui cerca de 3,6 metros de diâmetro, né? Esse é o tamanho exato dele. Há também a linha de 3 pontos, que eu já falei para vocês agora há pouco. Linha circulada localizada a 6,75 metros de cada cesto. Essa é a distância da linha de 6 pontos para o cesto. E tem também a linha de lance livre, que é localizada mais próximo do cesto e frontal. Essas são as especificações, né, de cada linha. Chegamos basicamente ao fim dessa videoaula falando sobre algumas curiosidades a respeito do basquete, né? Primeira delas, os Estados Unidos é um dos maiores destaques do basquete mundial. Muita gente já sabe disso, mas é importante a gente frisar. É o país que consegue maiores resultados em campeonatos mundiais, em Olimpíadas. É o país que geralmente ganha a medalha de ouro. É quase que 2 mais 2 são 4, uma certeza, claro. Quando os Estados Unidos vai a uma Olimpíada, né? Geralmente ele sai com a medalha de ouro. Alguns dos melhores jogadores americanos, alguns nomes, né? Tem o Magic Johnson, Michael Jordan, temos o LeBron James, né? Temos o Shaquille O'Neal também. Esses são alguns dos mais famosos jogadores de basquete. Há outros nomes também. No campeonato NBA, que é o maior campeonato do mundo disputado nos Estados Unidos, o tempo ele também é dividido em 4 períodos. Contudo, cada um possui 12 minutos. Eu acho que eu devo ter esquecido de falar para vocês, o basquetebol ele possui 2 tempos de 20 minutos, certo, gente? Sendo que cada tempo ele é dividido em períodos. No primeiro tempo é dividido em 2 períodos e o segundo tempo é dividido em 2 períodos também, totalizando 4 períodos, certo? 4 períodos de 10 minutos. Nos Estados Unidos é diferente, a NBA em vez de 10, esses períodos eles são de 12 minutos. Trocando em miúdos, quase que tem 5 períodos, né? Porque 4 vezes 2 aumenta praticamente 8 minutos, né? Nos Estados Unidos a partida ela possui um tempo um pouco maior. Outra curiosidade, gente, no início o cesto de basquete ele não era furado, né? Não tinha jogava a bola lá mesmo, a bola ficava presa. Imagina só o trabalho que dava de pegar uma escada, né, ou algo que fosse do tipo, para retirar aquela bola, se tivesse só uma bola partida, para continuar o jogo, né? Aí fizeram essa adaptação, né, muito boa, que aí você joga a bola cai, você já pode continuar a partida novamente. Antigamente dava muito trabalho, jogava, a bola ficava lá em cima, presa no cesto, e dava muito trabalho para tirar. Outra curiosidade, a pontuação mais alta numa partida de basquete, ela foi num jogo disputado nos Estados Unidos, né, na NBA também, entre as equipes do Denver Nuggets e do Detroit. O placar ele atingiu no total 370 pontos, sendo que a partida terminou 186-184 com a vitória do Detroit. E para finalizar, vocês tem aqui na última página tem uma foto do jogador brasileiro, né, que foi citado aqui como um dos ídolos brasileiros, que é o Oscar Smith, né, um dos grandes ídolos aí brasileiros da modalidade. Gente, então a gente finaliza aqui essa videoaula sobre o tema basquetebol. Tem alguns detalhes que vocês vão ver propriamente mais específico na apostila de vocês, tá? Façam a leitura do material. Juntamente com assistindo essa videoaula, isso vai capacitar vocês a responderem à atividade de basquete, certo, gente? Que foi enviada a vocês aí. A atividade de basquete fica na página 21 no final do conteúdo, é claro. Tem essas questõezinhas aí para vocês resolverem, tá? Um forte abraço e até o próximo encontro.